Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Nós estamos começando com esse vídeo uma jornada pelo livro de Atos dos Apóstolos. E nesta série de estudos você irá conhecer o que aconteceu com os apóstolos e seguidores de Jesus após a ressurreição e a ascensão do Senhor aos céus. Você é capaz de responder por que o reino que foi anunciado por João Batista e também por Jesus como estando próximo, ele não aconteceu? Você é capaz de responder por que a escolha de um 13º apóstolo, o apóstolo Paulo, que não estava entre os discípulos de Jesus, mas escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, e a história dele ocupa a maior parte do livro de Atos? Você é capaz de responder por que as práticas dessa igreja que nasce no livro de Atos são tão diferentes das práticas das igrejas atuais? Os dons, o formato de se reunir, as doutrinas, as influências do judaísmo, o temor e a perseverança deles? A resposta para essas e muitas outras perguntas você poderá alcançar se nos acompanhar nesses estudos, que acontecerão todas as terças-feiras aqui no canal Graça no Brasil do YouTube. Inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for publicado. Deixe o seu comentário, a sua opinião é importante para juntos podermos construir esse estudo da Bíblia que poderá abençoar a todos nós e vocês. Nesse primeiro estudo, nós vamos contextualizar o livro de Atos, a sua origem, o seu escritor e os objetivos do livro. Talvez o melhor nome para esse livro não seria Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo, feito por intermédio dos apóstolos. Isso porque o livro relata o avanço do cristianismo sobre a terra após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o cristianismo avançou velozmente por conta dos sinais e prodígios realizados por aqueles a quem o Espírito concedia poder. Essa é a razão porque o livro acaba abruptamente em Atos 28, com Paulo pregando livremente em Roma. E sobre os outros apóstolos, nada sabemos por intermédio do livro, nem qual o final da história de cada um deles. O livro de Atos não foi inspirado por Deus para contar a história dos apóstolos, mas a história do Espírito Santo agindo com poder, revelações, milagres e muitas maravilhas por intermédio dos apóstolos. Quando o Espírito Santo cessa os sinais e revelações, o livro de Atos acaba. A autoria do livro de Atos é atribuída a Lucas, o mesmo do Evangelho de Lucas. E, embora não seja mencionado em lugar algum que Lucas é o verdadeiro autor, tanto do livro de Atos como do Evangelho de Lucas, não há razão por que contestar essa hipótese. Existem muitos indícios dessa possibilidade. Primeiro porque a tradição assim diz. Também porque o livro ele passa a ser narrado na primeira pessoa do plural sempre que o apóstolo Paulo estava pelas imediações de Troade. E quem é relatado como um dos companheiros de Paulo nessa região? Lucas. Uma certeza podemos ter. A pessoa que escreveu o livro de Atos é a mesma que escreveu o Evangelho de Lucas. Isso porque o livro de Atos começa dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O Evangelho de Lucas foi escrito para um Teófilo e narra a vida de nosso Senhor Jesus Cristo até o dia em que foi elevado às alturas. O livro de Atos, então,
pode ser considerado a continuação do Evangelho de Lucas, o segundo volume. E o fato de terminar abruptamente em Atos 28, sem um encerramento, nos leva a crer que Lucas tinha a intenção de escrever um terceiro livro. Mas não foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Acredita-se que o livro foi escrito entre 61 e 63 depois de Cristo. Isso porque no livro não é mencionado a queda de Jerusalém. E a queda de Jerusalém aconteceu no ano 70. E não é mencionado também a morte do apóstolo Paulo, que a tradição atribui a Nero, e o reinado de Nero findou-se por volta do ano 68. E não é mencionado também a perseguição de Nero contra os cristãos. E segundo a história, a perseguição de Nero foi iniciada no ano 64 depois de Cristo. O assunto principal do livro de Atos, principalmente seus primeiros capítulos, continua sendo a restauração do reino de Israel. O mesmo reino que foi prometido quando o povo de Israel fez aliança com Deus, lá no deserto do Sinai. O reino que se concretiza nos 1000 anos de reinado de Cristo, mencionados em Apocalipse. O reino que é a restauração da glória de Davi por meio de um descendente, o Cristo. O reino que foi anunciado como próximo por João Batista, por Jesus e por seus discípulos. Jesus disse que não passaria aquela geração e que alguns dentre os discípulos de maneira nenhuma passaria pela morte sem ver o Filho do Homem e o seu reino. O livro de Atos inicia dizendo que Jesus apareceu vivo durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E que não era para eles saírem de Jerusalém enquanto não fossem ungidos com o Espírito Santo. Lendo o Velho Testamento, nós podemos aprender que, para exercer o sacerdócio, os filhos de Arão eles precisaram se purificar com água e serem ungidos com óleo. João Batista veio purificando a nação com água. E Jesus faz a promessa da unção do Espírito Santo para aqueles dias. A promessa de ser um reino de sacerdotes, ela estava para ser cumprida. Por isso, a pergunta do versículo 6. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino para Israel? Nós sabemos que o reino não aconteceu naqueles dias. Entender a necessidade e o significado desses rituais de purificação, entender a unção do Espírito Santo e as razões de por que o reino não veio, são cruciais para entender o livro de Atos. Entender a Bíblia e também entender se essas coisas que estamos aprendendo se aplicam literalmente para nós nos dias de hoje ou não. Fique conosco. O próximo estudo ele terá como objetivo compreender a pergunta feita pelos apóstolos. Será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Olá, irmãos. Eu gostaria de reforçar o convite para vocês participarem desse estudo de Atos dos Apóstolos. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho de notificações, curta os nossos vídeos e o mais importante, faça seus comentários. Nós não nos consideramos senhores da verdade. Então, se você puder contribuir, não deixe de fazê-lo. Eu quero convidar você também para participar da nossa lista de transmissão no WhatsApp. É só você mandar uma mensagem para o número 489-8406-3608, dizendo o seu nome e a frase: quero fazer parte do grupo de transmissão. Pronto, você receberá
semanalmente os estudos via WhatsApp. Até o próximo estudo!